Você sabia que é possível investir em dólar, ter conta fora do país, investir em empresas como Amazon, Google, Meta, mesmo morando no Brasil? Hoje eu vou te mostrar como investir no exterior sendo brasileiro e como isso pode ser um divisor de águas, né, na sua vida e nos seus investimentos. Muita gente acha que investir fora do país é coisa para milionário. E por muito tempo foi assim. Realmente, você teria que ter uma quantidade boa de dinheiro. E além disso, eram bem complexas as formas de investir. Você teria que também ter muito conhecimento para poder acessar esses investimentos. Não era realmente para qualquer um. Mas hoje em dia, com a evolução, né, tecnológica, a concorrência entre as plataformas, hoje em dia, do Brasil, você pode se expor ao mercado mundial, tanto através de corretoras brasileiras, como também corretoras internacionais. Você pode abrir uma conta em uma corretora estrangeira, mesmo você sendo residente do Brasil, o que facilitou muito. Então, hoje eu digo que tanto para investir dentro do Brasil como para investir fora, você tem o mesmo trabalho. A interface das corretoras são bem parecidas. Inclusive, tem corretoras que no mesmo aplicativo você investe em ativos nacionais e também você clica no botão lá, já muda para sua conta internacional e já investe nos ativos internacionais fora do país. Ou seja, o fator tecnológico e também a questão de dificuldade de aprendizado, dificuldade técnica, já não é mais um motivo para isso. Aí você pensa, não, mas eu já compro minhas açõezinhas aqui, compro meus fundos imobiliários, para mim tá bom, porque eu investi fora do país. Primeiramente, o básico é a questão da diversificação. O mercado brasileiro, ele é apenas 0,8% no momento que eu estou gravando esse vídeo do mercado mundial. Ou seja, as ações brasileiras equivalem a nem 1% das ações do mercado mundial, das empresas do mercado mundial. Então, você vai pensar o quê? Então, as melhores empresas estão nesse 0,8% aqui no Brasil e os outros mais de 99%, será que não tem empresas boas, né? Com mais tecnologia, com mais vantagens competitivas, né? Uma Meta, um Google, uma Nvidia, uma Nestlé, uma Coca-Cola. Né? Então, você daqui do Brasil pode estar se expondo ao mercado mundial e parece até irracional você depois que eu falo isso, você pensar, né? Realmente, caramba, as empresas do Brasil são 0,8% e eu concentro tudo aqui. Olha só o nível de concentração que você tem. Primeiro, se expondo a um único país. Outra coisa, você não está se expondo ao dólar, que no longo prazo o real ele tende a se desvalorizar perante ao dólar, né? Como vem ocorrendo ano após ano. Então, por uma série de motivos, a gente vê a importância, eu vou mostrar para você hoje, porque é importante também ter parte dos seus investimentos, parte do seu patrimônio exposto ao mercado mundial. Beleza? Então, como um primeiro fator que a gente tem que ter nosso patrimônio também fora do Brasil é a diversificação. Imagine você concentrar todo o seu patrimônio em 0,8% do mercado mundial. É isso? Então, você, com acesso a esses outros 99%, aí você vai ter um patrimônio bem diversificado. E a questão da diversificação geográfica, se algo acontecer com o Brasil, assim como aconteceu com a Argentina, com a Venezuela e com o próprio Brasil, né, décadas atrás, passando por hiperinflação. Né? Então, se você não tem um patrimônio em dólar, tiver todo o seu patrimônio em real, você vai ver ele derreter. É muito importante você não ter, inclusive não apenas nos Estados Unidos, você diversificar também em Europa, Ásia e outros países. Outro fator que devemos observar é que aqui no Brasil, pronto, o forte das empresas é o quê? A parte elétrica, bancos e commodities, né? São os carros-chefes do Brasil. Então, investindo fora do país, você vai ter acesso a empresas que não existem no mercado brasileiro, como empresas de tecnologia, grandes farmacêuticas, né? E uma gama de outras empresas, como a gente já citou aqui, Google, Meta, Johnson Johnson, Coca-Cola, são empresas multinacionais que atuam no mundo todo e que aqui no Brasil nós não temos essa característica de empresa no nosso país. O nosso mercado acionário ele se baseia muito em bancos, commodities, né, como Petrobras, a Vale do Rio Doce e elétricas também, né? Então é importante você diversificar em outros tipos de empresas também. Outro fator muito importante é a proteção cambial. Você investindo só no Brasil, você vai estar exposto só ao real. E investindo fora do país, você vai estar exposto no mínimo ao dólar, né, que é a moeda mundial. Então já é uma diversificação para você não depender só da sua moeda local, que é o real, que historicamente perde valor perante ao dólar no longo prazo. E mais um fator que a gente pode citar é o crescimento global. As grandes inovações tecnológicas, elas acontecem geralmente, atualmente, nos Estados Unidos, mas é fora do país, não é no Brasil, infelizmente. Né? Então, você exposto ao mercado mundial, você está se expondo ao quê? A investir nessas empresas que podem gerar grande lucro, né?
e aumentar o seu patrimônio de uma forma bem interessante. E agora eu vou te apresentar um gráfico que vai te mostrar o que algumas vantagens de investir, né, fora do país. Vai ter uma carteira diversificada, não ter seu patrimônio só no Brasil. Tanto a questão de diversificação para gerar proteção, como também a rentabilidade. E eu vou te mostrar nesse gráfico agora. Nesse gráfico aqui, pessoal, eu coloquei os índices aqui. Coloquei o Ibovespa, que está aqui em laranja, e coloquei o S&P 500. O Ibovespa, para quem não sabe, ele é um índice da Bolsa Brasileira, né? Eu coloquei ele em dólar. E o S&P 500 também em dólar, que é o índice das 500 maiores empresas americanas. Só para a gente ter, que são os dois principais índices, né, do mercado, tanto o mercado norte-americano, como também do mercado brasileiro. Então a gente vê o quê? Historicamente, eu coloquei aqui no período de 20 anos, 240 meses, o Ibovespa ele perde feio, né, do S&P 500. O Ibovespa é esse laranjinha aqui. Mas você nota que teve período aqui, ó, de 2006 a 2014, que ele ganhou, né? Até perto de 2014 aqui, ó, 2013, ele teve um desempenho melhor, beleza? Então, assim, o mercado ele é cíclico. Porém, desde 2014 até agora, o S&P 500 vem ganhando de lavada do Ibovespa. Mas por que é importante você estar exposto tanto ao mercado nacional como também ao internacional, né? Por quê? Porque seus gastos são em reais, né? Você também tem que ter, um exemplo, dividendos em reais para você pagar suas contas e reinvestir, tudinho. Isso aí a gente não questiona. E outra coisa, porque o mercado é cíclico, né? A gente vê que nesse período aqui, 2006 a 2013, o Ibovespa ganhou do S&P 500. Porém, no longo prazo, a gente vê que o S&P 500 dá de lavada. Mas, devido a essa oscilação do mercado, esses ciclos do mercado, né, é importante você ter uma carteira diversificada. Então, a gente simulou também aqui uma carteira que fosse 50% S&P 500 e 50% Ibovespa, né? E olha que interessante. A gente tendo essa carteira 50-50, ela vai ter na simulação aqui uma rentabilidade maior do que, inclusive, o S&P 500, que é o que deu de lavada no Ibovespa. Então, a gente mostra como é importante essa diversificação. Então, se você tiver... O que é que essa simulação aqui mostra? Se você tiver nesse período só o Ibovespa, você ia estar ali com a rentabilidade o quê? Em 20 anos de 106,47%. Isso em dólar, né? Que é o mercado, que é a moeda mundial. Se fosse no S&P 500, você teria uma rentabilidade de 718%. Porém, se você tivesse uma carteira diversificada, com o quê? Metade Ibovespa, metade S&P 500, você teria uma rentabilidade nesse mesmo período de 1.083%. Essa linhazinha verde. Então vejam que a importância de você diversificar e a importância de você estar exposto ao mercado mundial. Então, aí você diz, beleza, agora eu já entendi, show de bola, a importância de ter investimentos internacionais, mas como eu faço para investir, né, no mercado internacional? Então, vou citar aqui 3 formas simples, né, de você investir no mercado internacional. A primeira dela é o quê? Através de BDRs. E o que são as BDRs? Eu vou explicar de forma simples e até lúdica para ficar de fácil entendimento, para você entender a lógica de uma BDR, beleza? Ela nada mais é que um recibo. Vamos imaginar que um banco norte-americano ele compra ações da Google, beleza? E essas ações estão lá custodiadas no banco lá nos Estados Unidos. Aí um banco aqui no Brasil, ele quer ofertar essas ações aqui no Brasil, mas ele não pode trazer as ações para cá. Então ele compra, entre aspas, o recibo dessas ações, ou seja, ele não traz a ação para o Brasil, mas diz, ó, essas ações são minhas, e ele recebe um recibo, o banco tal é dono dessas ações, tranquilo? Da Google. E ele vai e distribui aqui no mercado brasileiro. E o nome desse recibo, que é o quê? É uma BDR, beleza? Eu vou tentar falar o nome da sigla em inglês aqui, mas vocês vão ver que não vai sair bom não. É um Brazilian Depositary Receipts, algo do tipo. Ou seja, é um recibo, beleza? Então, esse banco aqui no Brasil, ele vai ofertar esses recibos e você, como acionista, vai entrar no seu e você, como investidor, vai entrar no seu home broker e vai comprar naturalmente aquela BDR, que é um recibo. Então, você vai estar comprando ação? Não. Você vai estar comprando um recibo que comprova que você tem a propriedade daquela ação que está custodiada nos Estados Unidos, beleza? Essa ação não está aqui.
Então a BDR ela funciona como um recibo. Tranquilo? Aí quais as vantagens de comprar uma BDR? Primeiro, é a facilidade, você entra no home broker, né, da sua corretora, do seu banco, e consegue, digita o ticker, faz a compra, beleza, você está com a BDR é sua. Outra vantagem é o custo baixo, sem a necessidade de abrir uma conta no exterior. Na sua própria corretora nacional, você pode comprar uma BDR. E um ponto negativo é a limitação. Nem todas as ações norte-americanas você vai ter uma BDR aqui, vai ter esse recibo para você ter acesso. Vão existir uma ou outra que você não vai conseguir comprar. Então essa é a primeira forma de se expor ao mercado internacional, que é através das BDRs. E uma segunda forma de você ter acesso ao mercado internacional, através das corretoras nacionais, é através dos ETFs. O que seriam ETFs? ETFs são fundos de investimento, só que listados em bolsa. Ele tem um tickerzinho, tem o código que você pode comprar da mesma forma que compra uma ação, porém eles são fundos. E eles eles geralmente replicam índices. Algum índice, um exemplo, o mais famoso internacional, o S&P 500. Nós temos lá o ETF, o IVV, que é um ETF norte-americano, que ele replica as 500 maiores empresas norte-americanas, né? Então ele replica esse índice, que é do índice do S&P 500. E aqui no Brasil, através do ETF, por exemplo, o IVVB11, você pode se expor ao S&P 500 através do IVV. O IVVB11 ele compra cotas do IVV, tranquilo? Então você não precisa abrir uma conta internacional para se expor ao IVV lá. Você aqui mesmo compra o IVVB11, que compra cotas do IVV, e você se expõe com um ativo aqui custodiado no Brasil. E essa, né, é outra forma de você se expor ao mercado mundial através das corretoras nacionais, que é através dos ETFs. Tanto o mercado norte-americano, por exemplo, com o IVVB11, como também para se expor ao mercado mundial como um todo, temos o WRLD11, que ele replica lá o VT, né? Ele pega as maiores, quase 9 mil empresas do mercado mundial, as maiores 9 mil empresas, então você fica bem diversificado. Eu gosto muito de ETFs por causa disso, por causa da diversificação. Então, nas corretoras nacionais, você pode se expor como? Através de BDRs e através dos ETFs, tranquilo? E vamos agora para a terceira forma, que é justamente o quê? Abrir uma conta numa corretora internacional. Você aqui do Brasil, você pode acessar algumas corretoras internacionais, como a Interactive Brokers, a Avenue, também a Passfolio, e também, por exemplo, o Banco Inter. Você cria sua conta no aplicativo, ele cria uma conta para investimento nacional e você, dentro do próprio aplicativo, você cria uma outra conta para o investimento internacional. E é bem simples. E outras corretoras também fazem isso. Acho que o BTG, entre outras, né? Então, qual é a diferença? É que você criando contas nessas corretoras, você vai estar criando contas internacionais. Então, você não vai estar com o seu ativo custodiado no Brasil. Ele realmente vai estar, você vai comprar as ações diretamente no exterior, os ETFs diretamente no exterior. Então, com as corretoras nacionais, você aqui no Brasil compra o quê? O IVVB11, por exemplo. E abrindo contas nessas corretoras internacionais, você vai ter acesso direto, por exemplo, ao IVV. E comprar ele diretamente lá, e ele vai ficar sendo custodiado fora do país. Então, essa é uma grande vantagem também. Você não deixa o seu capital todo no Brasil. Você deixa o seu capital exposto ao dólar e em dólar fora do país. Então, você vai poder comprar diretamente as ações, não precisa comprar os recibos, né, as BDRs. Você vai comprar as ações, os REITs, que são tipo os primos dos fundos imobiliários brasileiros. Você vai comprar os ETFs, tudo diretamente fora. Tudo em dólar. E por falar em dólar, nas corretoras nacionais você compra em reais. Uma característica para essas corretoras internacionais é que toda negociação é feita em dólar. Então, o que é que você tem que fazer? Tem que fazer o câmbio. Mas o que é também muito simples. Por exemplo, você pode fazer um Pix na Avenue mesmo, no Banco Inter, você faz um Pix para a sua conta, faz o câmbio dentro do próprio aplicativo da corretora, transforma o seu real em dólar e aí você pode fazer a compra diretamente em dólar fora do país, o que é bem interessante. E justamente, eu particularmente, eu tenho mais de uma conta internacional, porque é justamente nessa hora de mandar o dinheiro para fora que eu olho qual é a que está cobrando o menor spread. O que seria o spread? É a diferença do dólar. Por exemplo, se eu tenho R$1.000 e quero transformar em dólar para poder investir nos ativos internacionais. Então, eu faço a simulação em uma corretora, faço a simulação na outra, vejo a que está me pagando melhor, né? E aí eu escolho naquele momento, de acordo com o câmbio e o spread que cada uma está me cobrando. Se eu fizer a simulação, por exemplo, na Avenue, R$1.000, deu $200.
no Banco Inter, 201. Pronto, já vou fazer o câmbio para o Banco Inter. E você vai pegando essa questão das vantagens. Fiz assim uma conta bem rasteira para ficar mais fácil de você entender. Por isso que eu tenho conta em mais de uma. Então eu espero que com esse vídeo você tenha aberto sua mente para realmente ver que é necessário você investir fora do país, não é nem uma boa opção, é necessário. Você tem que ter parte do seu capital fora. Isso é muita proteção. Tem gente que pensa que é mais risco, que é ousadia. Não, pelo contrário. Ter todo o seu dinheiro no Brasil é que você está sendo muito arrojado, né? Então, para ter justamente mais proteção, você tem que ter parte do seu patrimônio fora. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se quiser que eu faça vídeos investindo na prática, né, em ativos internacionais, você pode deixar aí nos comentários, só é pedir também que eu faço. Qualquer dúvida, você vai direcionando que a gente vai esclarecendo, beleza? E se você precisar de auxílio, pessoal, para montar uma carteira diversificada, tanto em ativos nacionais como internacionais, renda fixa, renda variável, eu vou deixar o link aqui embaixo que tem tanto o meu curso, que se chama Sua Qualidade Financeira, que eu ensino você a investir desde do zero até o investimento internacional, como também eu sou consultor CVM e posso ser esse seu personal de investimentos. Eu posso te ajudar a você realizar seus sonhos, proteger seu patrimônio e fazer ele multiplicar, beleza? Vou deixar o link aqui abaixo, qualquer coisa me manda uma mensagem. Grande abraço.